a nos conduzir. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Uma boa noite a todos os queridos amigos e irmãos em Cristo. Louvado seja Deus pela sua presença nesta noite de domingo. Lembrando que hoje é o nosso terceiro tema, estamos no penúltimo tema da nossa série, A Mensagem. Quero aqui agradecer a alguns colegas que têm vindo todos os domingos aqui, colegas, amigos do coração e membros dessa igreja, pessoas que estão interessadas em estudar a palavra, compreender melhor o plano de Deus para a nossa vida. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia, eu quero ler com você o meu texto favorito da Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, e o verso 11. Apocalipse 3 e o verso 11. E a palavra de Deus nos diz: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o verso 13 do mesmo capítulo diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas coisas boas Deus tem nos concedido. Quantas bênçãos, quantas orientações, quantas revelações, quantas manifestações da sua graça têm sido acumuladas em nossa vida. Mas nesta noite eu quero relembrar você que veio à casa de Deus, que Deus está dizendo a você: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu estou aqui como um servo de Deus, humildemente, em nome de Jesus, para dizer a vocês que este é o mais precioso tesouro e presente que Deus nos concedeu. É a sua palavra. Guarde esse precioso tesouro, porque se você assim o fizer, você vai ter a coroa da vida eterna, sendo colocada por Jesus na sua cabeça. Amém? Mas além desse precioso tesouro, a palavra de Deus, Deus concedeu também um outro tesouro, os testemunhos, que Ele também pede que nós guardemos, que nós estudemos, que nós pesquisemos, examinemos, porque este também é um tesouro que está contribuindo para a nossa salvação, guiando a igreja passo a passo, para que ela seja vitoriosa e alcance os portais da eternidade. Na primeira palestra que tivemos, domingo, iniciando esta série, falamos sobre a vida de Ellen White. Vimos vários detalhes, informações sobre a família, sobre a pessoa dela, como ela era, o marido, os filhos, como era o cotidiano da vida dela. Na segunda série, domingo passado, falamos sobre os propósitos que Deus concedeu os testemunhos. Quais foram esses propósitos e por que Ele concedeu os testemunhos para este tempo, para esta época, para este povo, o remanescente? Hoje, vamos tocar em um dos temas mais importantes da nossa série. Talvez o mais delicado de todos, que tem a ver com a recepção e com a interpretação do dom profético. E nós faremos isso tentando analisar e comparar
a Bíblia e o espírito de profecia, uma analogia para entendermos este assunto. Para tanto, eu queria criar aqui uma base com vocês. Nós precisamos estabelecer um princípio. Quando nós olhamos e quando nós falamos nos testemunhos do espírito de profecia, o que nos vem primeiramente à nossa mente, ao nosso cérebro? O que nos vem primeiramente? Falem para mim alto. Não, vem o quê? Quando você fala espírito de profecia, o que vem à sua mente primeiramente? Ellen White. Bom, essa é a reação natural de qualquer igreja, qualquer lugar que você vai. Mas eu queria estabelecer um princípio que inverte esta resposta. Porque às vezes nós colocamos a responsabilidade sobre os ombros da pessoa errada. Ela foi apenas o instrumento que Deus usou para comunicar as verdades para a igreja remanescente, como uma profetisa. A responsabilidade é divina, porque Ele escolheu o material humano. Foi Ele que escolheu aquela jovem de 17 anos. Foi Ele que escolheu revelar o conteúdo das mensagens proféticas para aquela pessoa que nós conhecemos bem no primeiro dia da nossa série. Foi Ele que escolheu dar todos os conselhos e orientações para a sua serva, para a mensageira do Senhor. Então, por favor, quando você ouvir a palavra, a expressão espírito de profecia, pense na pessoa de Deus e pense menos na pessoa de Ellen White, porque às vezes a gente coloca um peso tão grande sobre os ombros dela, e às vezes outros colocam ela sobre um pedestal tão elevado, que ela nunca quis que alguém a colocasse lá. Por má compreensão do fenômeno da revelação, da inspiração. Então, amigos, o processo da escolha depende única e exclusivamente de Deus. É Ele que toma a iniciativa. Então, por favor, vamos tirar um pouco este peso dos ombros desta serva de Deus, desta jovem que tinha 17 anos de idade. E vamos pensar um pouco mais na fonte. A fonte é Deus, foi Ele que escolheu os 40 profetas da Bíblia. Ele tomou a iniciativa, Ele chamou cada um lá no seu local, na sua habitação, na sua cidade. E lá Ele chamou e Ele concedeu as mensagens que eram pertinentes para cada momento da história do povo de Israel. Muito bem, vamos então introduzir nesta noite a mensagem. E eu tenho aqui preparado alguns PowerPoints. Eu separei a nossa mensagem em duas partes, para tentar torná-la um pouco mais didática. A primeira parte, vamos falar sobre a recepção dos escritos, como se deu isso. E eu vou falar um pouquinho também sobre a Bíblia e sobre como os profetas bíblicos receberam o dom profético. Quando nós analisamos o assunto da recepção do dom profético, em Ellen White, ela mesmo revela como se dava o processo. E é interessante, e eu trouxe aqui a palavra revelada dela, para vocês lerem e para vocês aprenderem juntamente conosco, como igreja. E ela diz assim: como sejam frequentemente feitas indagações quanto ao meu estado em visão, diz ela, e depois de sair dela, da visão, desejo dizer que quando o Senhor acha por bem, olha que interessante, dar uma visão, sou levada à presença de quem? Falem alto, a presença de quem? De Jesus e dos anjos, e fico inteiramente fora das coisas terrenas, diz ela. Não posso ver além daquilo a que o anjo me dirige. Minha atenção é muitas vezes encaminhada às cenas que
as cenas a acontecerem sobre a terra, que estão por acontecer sobre a terra. Mas depois ela diz algo interessante, e vejam vocês como que se dá o processo da recepção do dom de profecia em Ellen White. Ela diz: eu sou tão dependente do Espírito Santo do Senhor ao relatar ou ao escrever uma visão, como também ao ter a visão. É-me impossível evocar, ou seja, lembrar o que me foi mostrado, a menos que o Senhor me o traga diante de mim ao tempo que é do seu agrado, e então eu relate ou escreva. Então, parem um pouquinho aqui comigo e vamos pensar. Ela era tão dependente de Deus para o momento em que se iniciava a visão, porque Deus não tinha hora para ela. Senhor, olha, eu quero ter visão hoje às 2h, o Senhor me acorda, eu vou ter às 2h. Não tinha isso. Deus, ele chamava a serva, o profeta, no momento em que era necessário o chamado para ele. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha mês, não tinha feriado, nem fim de semana. Deus escolhia o momento e ele chamava a pessoa, e ele revelava o conteúdo da mensagem. Ele inspirava a pessoa para receber a mensagem, e depois ele dava a capacitação por meio do Espírito Santo para que a pessoa fizesse o quê? Para que lembrasse do que Deus havia comunicado para ela. E é interessante notar, porque há muitas situações em que ela estava em ambientes públicos, não é? Por exemplo, John Loughborough esteve com ela em 55 visões ao vivo. Ele presenciou ela recebendo 55 visões e ele registrou o que acontecia no ambiente onde eles estavam. Ele viu. E era interessante porque quando estava ela em ambientes públicos, como igrejas, famílias, escolas ou campais, todos ficavam em reverência e oração, cantando, aguardando o momento em que a visão se encerraria. Por quê? Porque quando a visão encerrasse, todos iriam correndo a ela e fariam a primeira pergunta: irmão White, o que Deus disse para você a nosso respeito? Deus falou alguma coisa a respeito da minha igreja? Da minha família, da minha vida? E saíam correndo atrás dela. E às vezes, amigos, ela dizia: eu não posso me lembrar de nada que Deus me revelou. Às vezes, o Espírito Santo aparecia a ela 3 ou 4 dias depois da visão, para que ela pudesse registrar no papel o conteúdo daquela determinada visão que ela tinha recebido 4 dias antes. Percebem isso? Então, esta é a condição em que se dava o momento da revelação. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a inspiração do pensamento. Esse é um ponto muito importante, é um princípio que a Igreja Adventista tem, e esse princípio é velado com muito cuidado pela Igreja, por causa da orientação da própria revelação dos testemunhos. E ela diz assim: se bem que eu dependa tanto do Espírito do Senhor para escrever minhas visões como para recebê-las, olha bem agora, todavia as palavras que eu emprego ao descrever o que vi, são de quem? São delas. Então, ela recebia a inspiração de Deus, do Espírito de Deus, mas ela comunicava a mensagem com que palavras? As palavras dela. E às vezes a gente não entende muito bem isso, e eu vou jogar um pouco de areia ainda, porque o assunto ele é um pouco complexo, e a gente vai ver daqui a pouco isso. Agora, ela tem um adendo, ela faz uma observação, e qual é esta observação? A menos que sejam as que me foram ditas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. Então, estas foram ditas diretamente pelo anjo, e ela colocava em aspas, ou seja, foram ditas diretamente pela revelação de Deus, por meio do anjo,
é isto? Então aí está o que ela fala. Mas pastor Estêncio, e a Bíblia? E a palavra de Deus? 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Esse é um texto bastante conhecido. E esse é um princípio que nós conhecemos das Escrituras Sagradas. E o exemplo bíblico realmente nos traz isto. E eu quero trazer para vocês algumas analogias entre a Bíblia e a revelação dos testemunhos. Percebam algumas coisas. Vamos tomar o exemplo bíblico. Como é que foi dado a revelação para os profetas bíblicos? Olha lá. Os escritores da Bíblia tiveram de exprimir suas ideias em linguagem o quê? Humana. Igual Ellen White. As minhas palavras. As escrituras foram dadas aos homens não em uma cadeia o quê? Contínua, ininterrupta de declarações. Mas Deus revelou sua vontade em vários momentos. Lembram no primeiro dia que eu expliquei para vocês como que Ellen White escrevia os seus livros? Vocês estavam aqui, lembram? Que ela fazia várias pilhas, lembram? E essas pilhas, ela ia produzindo os livros à medida em que a necessidade da igreja exigia um tema, um livro sobre saúde, um livro sobre a vida de Cristo, um livro sobre profecia, um livro sobre educação. Assim também aconteceu com Ellen White. A palavra de Deus, ela não segue uma sequência temática na sua essência. Percebem? E aí está claro, é a própria revelação dos testemunhos que está dizendo isto. Agora, olha o item 3, amigos, que eu quero deixar bem claro para toda a igreja. Louvado seja Deus, porque você veio aqui hoje à noite. E eu queria que você prestasse atenção. Isso é a palavra de Deus da revelação dos testemunhos dizendo. As verdades da Bíblia são como o quê? Pérolas ocultas. E elas devem ser buscadas, desenterradas mediante o quê? Pastor Estêncio, eu vou dar só uma passadinha de olhos aqui, eu vou fazer um supletivo na sexta-feira do ano bíblico e está tudo resolvido, pastor. Você nunca vai entender a vontade de Deus por meio da palavra, da sua palavra, dessa maneira. Porque a Bíblia necessita ser estudado como alguém que procura uma pérola oculta, que foi enterrada. E você vai descobrir essa verdade, esta pérola, só se você fizer um esforço penoso, ou seja, se você tiver um horário, se você tiver uma hora específica, um momento especial para você e Deus estar a sós juntos, orando, lendo e pedindo a iluminação de Deus. Agora, a Bíblia não nos foi dada numa linguagem sobre-humana, numa linguagem que nós não podemos entender. Ela foi dada para fins o quê? Práticos. Isso é o que a revelação diz. E agora eu fiz a pergunta, eu mesmo fiz a pergunta. Por que a Bíblia foi dada para nós? Qual a finalidade da Bíblia, se ela tem finalidade prática? Qual a principal finalidade da Bíblia? Visa o quê? Uma palavra. Salvação. A Bíblia, a palavra de Deus, nos foi dada com a finalidade prática da salvação de todo aquele que nele crê em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a finalidade única da palavra de Deus, a Bíblia, revelar o caminho da salvação. E por último, número 5, a Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Isso aqui tem que estar claro, hein? Deus, como escritor, não se acha representado na Bíblia. E nem se acha representado também aonde? Nos testemunhos. Porque a linguagem que Deus se comunica com os anjos, com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é a linguagem que Ele se comunica com os seres humanos. Ele usou uma linguagem que fosse compreensível, factível à nossa realidade, ao nosso conhecimento, à nossa compreensão. Ele desceu até nós.
Ele se fez como um de nós, para se comunicar e para revelar esta verdade a cada um de nós. Agora, amigos, notem bem esse slide. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de prensar e exprimir de Deus, já falamos sobre isso. Esta é da humanidade. Agora, Deus como escritor não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Agora, ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não foram o quê? A sua caneta, não foram a sua pena. Eles foram só os instrumentos para comunicar o que Deus revelou para eles. Percebem isto? Isso é uma coisa clara, está claro para você? Então avancemos. Agora, isso aqui talvez traga um pouquinho de inquietação para você. Espero que não traga dúvida, mas inquietação, porque é a revelação que está falando. Diz assim: não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. Dá para entender isso ou não? A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. Mas pastor, como é que a gente pode explicar isso então? Abra sua Bíblia, vamos lá. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Aí temos um texto fantástico, importantíssimo para entendermos esse fenômeno, que a própria revelação está tentando mostrar para nós, o processo, o procedimento. Isaías 55, o verso 8 e depois o verso 9. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Porque os meus pensamentos, o quê? Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Agora o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que? Do que os vossos pensamentos. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Mas quão pequeno Ele é também, porque Ele se fez como um de nós. E Ele veio aqui para se revelar como um de nós, para viver entre nós, para mostrar como Ele é e o seu amor para conosco. Então assim, amigos, olha bem, a sua vontade é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim as declarações do homem se tornam a palavra de Deus. Olha bem, a vontade de Deus é combinada com o quê? Com a mente e o que mais? E a vontade humana. As duas vontades se combinam. E a mente do homem se combina com a vontade de Deus. E desta forma, as declarações do homem se tornam o quê? A palavra de Deus. Vejam, isso é uma coisa, amigos, que transcende a nossa capacidade de compreensão. Porque o jeito de pensar de Deus não é o nosso jeito de pensar. A retórica nossa, a lógica nossa, não é a lógica de Deus, desculpe. Se alguém pensa assim, mesmo achando que nós todos temos a imagem e a semelhança do Criador, mas nós não pensamos como Deus, e acabamos de ler na palavra dele, que os caminhos e os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Então, amigos, eu coloquei ali em amarelo para vocês, e aqui eu vou mudar. O Senhor fala aos seres humanos em linguagem o quê? Imperfeita, a fim de os sentidos degenerados, a percepção pesada, terrena dos seres da terra, poderem compreender-lhe as palavras. Deus, Ele se coloca no nosso nível para se comunicar conosco, para revelar a sua vontade, para revelar o caminho da salvação que conduz à vida eterna. Muito bem, agora isso aqui é uma coisa bastante conhecida, eu não vou tomar muito tempo, mas tem a ver com a recepção, não é? Como que nós podemos caracterizar a veracidade de um profeta?
Como que eu posso dizer que uma pessoa é profeta ou profetiza? Quais são os fenômenos que acontecem no momento em que ela recebe uma visão? E eu aqui coloquei isso aqui está com base nos vários livros escritos sobre os testemunhos de vários autores, não é isso? Então, primeira coisa, há um poder sobrenatural, Deus. Os profetas têm a consciência de que um poder sobrenatural, eu coloquei bem grande, esse poder que eles têm em consciência é Deus, é Deus. E ele estabelece esse diálogo. 2, os profetas perdem as forças. 3, os profetas às vezes caem por terra, em sono profundo. 4, os profetas ouvem e veem acontecimentos em lugares remotos, como se estivessem realmente presentes. Agora eu quero ler esse texto, porque eu apresentei uma temática aqui uma vez, e realmente houve uma pergunta interessante sobre a primeira visão de Ellen White, se ela esteve no céu ou não. Então eu trouxe esse texto, 2 Coríntios, abre a sua Bíblia lá, 2 Coríntios 12. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, versos 2 a 4. Paulo também dá uma revelação. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 12, 2 a 4. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E aí diz assim: se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Às vezes o profeta era levado a alguns locais, e às vezes ele tinha dúvida se ele estava em espírito ou se ele estava o quê? Em corpo presente. Paulo teve essa dúvida, colocou aqui, e eu quero lembrar você em relação a esse assunto. Os profetas às vezes não conseguem falar, mas quando seus lábios são tocados durante a visão, eles conseguem fazê-lo. Então eles falam quando os lábios são tocados. Item 6, os profetas muitas vezes não respiram. Não é em toda visão que o profeta deixa de respirar, tá? Às vezes a gente fica falando isso toda hora. Não é em toda visão que ele deixa de respirar, não é? Havia situações em que ele tinha outros tipos de manifestação de visão, de sonhos também. Os profetas, eles perdem a consciência do que está acontecendo ao redor, e mesmo que eles mantenham os olhos abertos. Os profetas às vezes recebem força suplementar durante a visão. Pastor, por que eles recebem força suplementar? Porque se eles não tiverem força suplementar, eles não conseguem ficar durante o período recebendo a visão. Por exemplo, Ellen White teve uma visão que durou 4 horas e meia. Quem consegue ficar em pé 4 horas e meia parada, olhando para cima? Para pensar. Tiago White, muitas vezes, quando Ellen White entrava em visão, os seus colegas que estavam ali presentes, vendo a visão, Tiago White desafiava-os e dizendo: vá até ela e tente mexer o seu braço. E as pessoas iam até ela, mexiam o braço dela era como uma estátua de ferro ou de concreto armado, não se mexia. Podia pendurar sobre o braço que não mexia. Pastor Estêncio, por que o senhor está contando isto? Porque quando o profeta está sob o momento da visão, sob o domínio de Deus, o que acontece? O profeta, ele é um vaso, ele é um instrumento nas mãos de Deus. E ele não se mexe naquele momento. Deus está usando ele para um propósito específico. Isso então acontecia. Só que esse ato, ele demanda muita força, muita energia, por isso que eles recebem uma força suplementar. Os profetas também recebem força e alento renovados após a visão. E também os profetas, eles normalmente sofrem algum tipo de lesão física temporária como uma sequela
daquela visão que ele teve especificamente falando. Então, isso é o que nós conhecemos a respeito do Espírito de profecia e também da palavra de Deus, a Bíblia, não é? Então, a experiência de Ellen White quanto ao processo da revelação e inspiração são qualitativamente muito parecidos com os profetas bíblicos. Mas como uma profetisa pós-canônica, sua função sempre foi apontar os seus leitores de volta aonde? Às Escrituras Sagradas. Eu não vou cansar de falar isso para vocês. Essa foi a tarefa principal de Ellen White. Levar o povo de Deus de volta às Escrituras e também de volta aos braços de Jesus Cristo. Muito bem. Agora, um outro princípio que nós precisamos colocar aqui. Ellen White, em nenhum momento da sua jornada, durante 70 anos de ofício profético, em nenhum momento ela clamou para si a infalibilidade. Ela disse: todos os meus escritos são infalíveis. Tudo que eu falo, tudo que eu prego, tudo que eu escrevo é infalível. Ela nunca clamou isso para si. Mas ela disse que sua palavra, a Bíblia, é a verdade e não há nele mudança ou sombra de variação. Então, ela nunca clamou para si a infalibilidade. Mas aí entram os críticos. Nós lemos no domingo passado, São João 8,44, você deve lembrar do conteúdo. Ali fala sobre o pai da mentira, que é Satanás, que inventa a mentira, não é? O que aconteceu? Ao longo do desenvolvimento da igreja adventista, surgiram críticos que estão vivos até hoje e que tentam complicar e tentam complexificar a maneira como Ellen White tratava os seus escritos. Por exemplo, este aí que está, Dudley Kenwright, foi o maior crítico de Ellen White. Esse indivíduo criticou ela em muitos momentos, a ponto dele sair da igreja. Ele era pastor, deixou a igreja, foi se tornar um batista, escreveu livros, depois se arrependeu, mas nunca voltou para a igreja. Esse indivíduo, certa vez ele disse que toda frase que ela escreveu, quer fosse em artigos, cartas, depoimentos ou livros, disse ele, falsamente, ela alegava ser ditado para ela através do Espírito Santo e, portanto, deveria ser infalível. Ela disse que não era falível, mas ele disse que é falível. Olha que coisa tremenda. Então agora a gente traz o assunto para a igreja. Vamos ver o que a igreja fala. O filho dela, William White, disse: minha mãe nunca fez reivindicações à inspiração verbal. Porque quando você fala em infalibilidade, você está dizendo o seguinte: Deus está ditando, Deus está falando, e o que o Deus está falando e ditando, você está escrevendo exatamente o que ele está escrevendo, então tudo que ele está falando ali é infalível. Não tem falha, não pode falhar nada. Essa é a concepção. E ele endossa com Bates, Andrews Smith e Wagner. Aí o que acontece? Há alguns argumentos que são usados para essa finalidade. Eu vou ter que pular isso porque eu tenho algumas coisas mais fortes. Mas houve uma resolução em 1883. Se vocês quiserem a minha apresentação, eu vou deixar disponível com o pastor Jimmy da igreja, pastor. Estará disponível lá no site da igreja ou em qualquer lugar. A resolução de 1883 da Sessão Geral tinha que ver exatamente com a compreensão do modo como Ellen White considerava os seus escritos e como a igreja considerava a recepção dos seus escritos. E a igreja disse que, considerando que acreditamos que na luz enviada por Deus para seus servos seja através da iluminação da mente, deste modo transmitindo os pensamentos e não em excetos raros as próprias palavras nas quais as ideias deveriam ser expressas, fica resolvido então, toma a decisão, que na republicação desses volumes tais mudanças verbais devam ser feitas para remover as imperfeições nomeadas acima, o máximo possível, sem qualquer mudança do pensamento. Pastor, por que foi tomada essa decisão? Porque muitos dos escritos que ela escrevia, o que acontecia? Às vezes tinha erros ortográficos, às vezes tinha erros de concordância,
às vezes ela escrevia 20 páginas por dia, e às vezes, ao escrever 20 páginas por dia, você imagina a produção de uma pessoa escrevendo à mão, você podia cometer algum equívoco. Então, às vezes, os próprios editores que trabalhavam na equipe dela, ao perceberem que havia alguma coisa, devolviam um texto para ela, ela corrigia alguma coisa, ampliava a compreensão daquele texto, ampliava o pensamento daquela frase, daquele parágrafo, e depois, então, devolvia para que fosse, então, publicado. E ela fez isso várias vezes, todos nós conhecemos essa realidade, mas isso foi tomado um voto oficial pela Igreja Mundial numa das suas assembleias. Vamos agora então ao item número 2, e esse item é um item mais prático, e eu quero aqui apresentar algumas coisas que envolvem a realidade da igreja hoje, não é isso? Vamos trazer aí algumas coisas para hoje. Quais são alguns princípios hermenêuticos que eu coloquei para vocês aqui, que nós deveríamos usar para estudar Ellen White? Eu coloquei aqui 8 princípios. Número 1, antes de você ler Ellen White, você deve ler o quê? Estude a Bíblia antes. Vá à Bíblia antes e depois vá aos escritos dos testemunhos. Número 2, estude toda a informação sobre o tópico que você está lendo. Estude toda a informação antes de tomar qualquer conclusão. 3, estude cada afirmação literária no seu contexto imediato e no contexto secundário. Então, sempre quando você tem uma citação, você tem um contexto imediato e você tem um contexto secundário. Às vezes se aplica para uma família, mas tem uma aplicação para a igreja. Então, você sempre tem que saber em que contexto que ela está falando, qual é o contexto imediato e qual que é o contexto secundário. Número 4, estude cada afirmação no seu contexto histórico. Em que momento que foi dado essa afirmação? Para que circunstância? Para que grupo? Descubra os princípios subjacentes, ou seja, os princípios que estão implícitos à citação. Outra coisa, por favor, seja equilibrado e evite as interpretações o quê? Cuidado, não vá aos extremos. Evite as interpretações extremadas. Número 7, lembre-se de que a inspiração não é um ditado verbal, não é Deus que está ditando as coisas. E 8, desenvolva uma postura mental sadia e espiritual. Ok? Esses são os 8 pontos que eu quero estabelecer para nós estudarmos. Eu coloquei aqui círculos concêntricos, não estão exatamente concêntricos, mas dentro de um cone, né? Quase que aí. Qual deve ser a primeira coisa que você deve fazer ao analisar um conteúdo de Ellen White? É o círculo menor aqui embaixo. Olhe a sentença, ou aquele parágrafo, ou aquela frase que você está lendo. A sentença. Depois você leia o parágrafo. Depois você leia o conteúdo da página. Depois você leia o conteúdo do capítulo que você está lendo. Depois você vai e leia o conteúdo do livro que você está lendo, ou da carta que você está lendo, ou do artigo, ou do sermão que você está lendo. Depois, analise tudo o que você está lendo sob a ótica e sob o prisma do grande conflito. E depois, por último, analise tudo o que você está lendo sob o prisma e a ótica de tudo que ela escreveu. E eu quero dizer que tudo que ela escreveu, amigos, tinha uma finalidade só, como nós falamos no início, a salvação. Então analise tudo isso sob o tema da salvação. Assim como a Bíblia, ela também teve a mesma finalidade. Pastor, por que o senhor está dizendo isto? Porque a fonte de revelação é a mesma. Deus revelou a palavra de Deus, a Bíblia, Deus revelou os testemunhos do Espírito de profecia. É a mesma fonte de revelação, é o mesmo Deus que tomou a iniciativa, é o mesmo propósito que Ele tem, só que em períodos e em épocas diferentes, para pessoas diferentes, para circunstâncias diferentes, momentos diferentes da história do povo
do povo de Deus. Então está claro isso para vocês? Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Anote aí, depois a gente vai abrir espaço para perguntas. Vamos agora falar um pouquinho sobre algumas questões. Em 1866, o marido de Ellen White, Tiago White, iniciou um periódico chamado The Health Reformer, ou o Reformador Sadio, ou com saúde, né? E esse periódico foi o primeiro periódico que tratava sobre o tema da saúde na Igreja Adventista. E Ellen White publicou 75 artigos nesse periódico. Na verdade, ela publicou porque ela viu que o seu esposo estava sobrecarregado e ela então escreveu alguns artigos para ajudá-lo nesse objetivo, nesse periódico. Mas o que acontece? Nesse periódico, ela trata de questões sobre saúde que levantam alguns questionamentos. Quando ela fala sobre nutrição, exercício físico, dieta, está muito bem. Mas quando ela fala sobre alguns outros temas, não é? E ela escreveu esses outros temas que eu vou falar agora para vocês, em 1871. Ela escreveu 6 artigos sobre temas que foram temas um pouco controversos, que trazem dúvidas para muitas pessoas até hoje. Mas, pastor, quais são esses temas? Eu vou mostrar para vocês aqui, eles são. Temas que falam sobre uso de perucas, uso de cosméticos, uso de espartilhos muito apertados, uso de a grande discrepância na idade dos noivos, diferença na idade, amalgamação de homens e bestas, masturbação e lepra causada pelo consumo de carne de porco. Há uma série um pouquinho maior, eu só selecionei esses 8 aí, na verdade são 14 temas, mas eu trouxe esses 8. E eu quero abordar talvez um ou outro aí para ajudar vocês a entender. Por exemplo, como que nós vamos entender que Ellen White foi contra perucas no século XXI? Se uma pessoa lesse hoje o que ela escreveu em 1871 sobre perucas, o que a pessoa falaria sobre ela? De que ela não está funcionando bem. Então, se nós fôssemos exatamente analisar o texto numa primeira leitura, diríamos que essa autora não tem credibilidade. Mas para entendermos o que ela fala sobre peruca, temos que estudar o texto, estudar o contexto, estudar a época. Como que era uma peruca no tempo que ela escreveu em 1871? Vamos ver? Olha lá. Olha o que ela fala. Ela falando isso na revista do esposo. Olha, ela diz assim: cabelos artificiais e perucas aquecem e estimulam os nervos da coluna. O sangue desce para o cérebro, causa atividade não natural, tende à negligência na moral, coração, mente em perigo, pode ser em perigo de ser corrompida, os poderes morais e intelectuais tornam-se servos da natureza animal, a vítima perde o poder de discernir as coisas sagradas, pode causar calvície, insanidade e até morte prematura. Meu amigo, quanta coisa uma peruca podia causar naquele tempo. Se você tivesse naquela época, eu acho que você não usaria não, hein? Mas vamos tentar entender por que ela fala sobre peruca. Eu tenho um amigo aqui que está bem careca e eu estou olhando para ele, coitado. É uma pena. Mas olha só a realidade. Olha só a realidade. Olha o que ela diz. Olha o que era de fato uma peruca no tempo dela, 1871. A natureza e a forma de fabricação das perucas naquela época eram substancialmente diferentes do que são hoje. Insetos se escondiam dentro das tranças dos cabelos postiços. As perucas eram feitas de material como couro de porco, duro e escuro, o qual se encravava no couro cabeludo e cabeça dos que a utilizavam. E depois, os cabelos que muitas vezes eram arrancados de pessoas doentes que iam morrer, ou pessoas mortas que já estavam mortas, cadáveres, e tiravam essas pessoas que já tinham peste, que já tinham morrido por alguma doença, tiravam o cabelo dela e
colocavam na peruca e depois punha na cabeça da pessoa viva. Aí eu pergunto para você, essa pessoa tinha alguma chance de pegar alguma doença, sim ou não? Tinha, bastante, é lógico. Por isso que ela falou sobre isso. A peruca estava carregada de micróbios, causadora de enfermidades, não é isso? E mais do que isso, ela fala também sobre o arsênio nas perucas. O que é o arsênio? É um semimetal, é usado para você fazer a depuração do solo. Mas o problema não é só o arsênio, é o óxido do arsênio, que se torna um pó que pode ser usado para a fabricação de cosméticos. Nós vamos falar depois sobre os cosméticos também, ela fala um pouquinho sobre isso. E foi feito um estudo, em 2004, escreveram um documentário, a BBC de Londres, e a BBC falou sobre o arsênico nas perucas do rei George III. Olha que coisa interessante. Esse periódico, esse daí deve estar no YouTube, se você quiser ver. E lá fala que as perucas continham arsênio como conservante. E isso foi descoberto. E foi descoberto também que deram arsênio para o George III. Na verdade, eu li nessa tarde, estudando um pouco mais o assunto, que o óxido de arsênio era considerado como que o pó da herança. Porque diminuía o tempo do indivíduo para ele ganhar a herança do pai, ou para ele ser o rei, ou assim por diante. O pó da herança. Olha que coisa terrível. Isso tinha naquela época. Isso é o mal, é o pecado. Já existia. As pessoas já pensavam desse jeito. Não é? Vamos em frente. E os cosméticos? Ellen White fala sobre os cosméticos. Olha o que ela disse no artigo. Sementes de morte e paralisia estão guardados em cada frasco dessas misturas supostamente inocentes. Algumas pessoas sofrem repentinamente de severa enfermidade, outros passam pela vida permanentemente desfigurados. Alguns sofriam de uma queda súbita, com o seu rosto desfigurado de um lado, sendo talvez privados do uso de seus membros. Outros morriam imediatamente ou ficavam paralisados. E olha o que aconteceu com ela. Ela foi, vamos lá. Ela foi, aqui nos seus dias, aqui está. Nos dias dela, o marido começou a ficar careca e ela foi comprar um tônico capilar para passar na cabeça do marido. E ela não usou luvas, ela imagina, naquele tempo ter esse conhecimento era só para os... não é? E ela pegou, quando colocou aquela substância na cabeça do marido, ela sofreu intoxicação ao aplicar o restaurador de cabelos na cabeça do seu esposo. E ela foi intoxicada por aplicar isso, né? O que falar dos cosméticos há algumas décadas? Há algumas décadas, nós temos uma dermatologista aqui com a gente, doutora do Cevisa. O que falar dos cosméticos? Hoje há um cuidado tremendo, há discussões homéricas sobre o assunto, né? 87, os efeitos tóxicos e mortais de alguns cosméticos que ela descreve, isso aqui é um assunto que foi escrito pelo Dr. Julian Crisson, no US News and World Report, no dia 10 de agosto de 87. Ele diz, os efeitos tóxicos e mortais de alguns cosméticos que Ellen White descreve podem facilmente ter sido causados por envenenamento por de chumbo. O chumbo era usado naquele período como um dos componentes. Em 59, alguém escreveu no Evening Star, 17 corantes venenosos foram encontrados em um batom, em 1959. Não faz muito tempo, então aí vocês podem ver um pouquinho do que Ellen White fala sobre os cosméticos. Nós temos o assunto das espartilhos, não é? Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema de forma bastante amorosa, não é? Os espartilhos eram aquelas saias que as pessoas usavam, mas antes delas usarem as saias, elas colocavam uma espécie de uma cinta, não é? Uma cinta de algodão, e elas apertavam bem aquilo para que a cintura da mulher ficasse o mais fino possível, para que ela se tornasse elegante, bonita, diante dos olhos daqueles que apreciavam a sua beleza, não é? Mas Ellen White fez alguns comentários sobre isso.
ela disse que mulheres vestidas de acordo com a moda não podem transmitir boa saúde para os seus filhos. Algumas dessas mulheres que colocavam espartilho ficavam grávidas, e ao se engravidarem, elas deixavam de oxigenar o corpo devidamente com oxigênio suficiente para oxigenar o corpo e, sobretudo, o feto da criança que estava sendo gerada no seu ventre, não é? E havia implicações em relação a esse assunto dos espartilhos, não é? Eu coloquei aqui, o meu tempo já encerrou, eu coloquei aqui, o meu tempo encerrou aqui, eu tenho que parar. Eu coloquei aqui 3 conselhos que a revelação nos dá sobre a questão do uso de vestimentas, porque o espartilho hoje ninguém usa, mas hoje a gente usa roupa bastante o quê? Justa, não é? Às vezes a gente usa roupa muito justa, tanto os homens quanto as mulheres. Parece que cada vez a roupa tá ficando mais próxima da pele possível, né? Ellen White, ela tem 3 princípios quando ela fala sobre vestimenta. Número 1, modéstia. Número 2, simplicidade. Número 3, conforto. Uma roupa não pode prender o seu estômago, o seu diafragma. Uma roupa não pode deixar você apertada, desconfortável, né? Nem o seu sapato muito alto deixar você com dor no calcanhar ou com dor na sua batata da perna. Tudo tem que ter um equilíbrio, amigos. Modéstia, simplicidade e conforto. Esses são os princípios dados por Deus à serva do Senhor. Eu vou trazer aqui um assunto bastante complexo, que é parte desses... Eu podia pedir para você aumentar um pouquinho o volume do meu microfone aí, que eu estou... Me ajuda aí um pouquinho, obrigado. Esse assunto é um assunto delicado, porque envolve um momento muito complexo da nossa geração. Isso já existia nos tempos bíblicos e sempre houve problemas relacionados a este assunto, a masturbação. Isso envolve adolescentes, jovens, adultos, idosos, envolvem pessoas de todas as classes, de todas as esferas, né? Ellen White não escreveu a palavra masturbação, porque talvez nos seus dias essa palavra não existisse. E ela tratou essa palavra como vício secreto ou autoabuso. Essas eram as 2 expressões que ela se referia ao assunto. E ela chamou isso de um mal e identificou um número de indesejáveis doenças físicas, emocionais e espirituais que resultavam dessa prática. Naquela época surgiu um doutor europeu em 1840 que estudou detidamente o assunto. Seu nome era Dr. Tissot. Na verdade, 1840, foi 1740 que ele estudou, no século XVIII, não XIX. E ele fez um estudo aprofundado, e esse estudo foi trazido para os Estados Unidos. E olhem bem os estudos que esse homem fez a respeito dos efeitos da masturbação. Ele trabalhou em 4 categorias: os efeitos físicos. Ele disse dores de cabeça, vertigem, exaustão, nervosismo, perda do apetite. Depois ele falou sobre consequências intelectuais, esquecimento, desatenção, imbecilidade e desequilíbrio mental. Depois ele falou sobre resultados emocionais, apatia, melancolia, tristeza, inveja. E por último ele falou sobre consequências espirituais. Interessante, ele poderia ser uma pessoa cristã, esse doutor, esse médico. E ele falava sobre o desinteresse pelas coisas espirituais, ele falava sobre a falta de iniciativa e também do vigoroso esforço para a vida. Ellen White não trabalhou todos esses itens que estão aqui relacionados, mas ela fez observações claras sobre os prejuízos da masturbação. E queridos amigos e irmãos em Cristo, nós estamos vivendo hoje com uma realidade a nível de igreja, a nível de sociedade, de geração, aonde você tem tudo a meio metro dos teus olhos.
Tudo o que você quiser está a meio metro dos teus olhos. Hoje, você tem no seu tablet, no seu celular, a meio metro, o que você quiser. O pecado está a meio metro de você. Como vencê-lo? Eis a grande questão. Deus nos dá 70, 80, 90 anos para nós decidirmos o que faremos com a nossa vida. De que lado estaremos? Se estaremos do lado do bem, do lado de Cristo, ou se estaremos do lado do mundo e Satanás. Se alguém quiser tomar nota ou tirar foto desse slide, você poderá aprofundar esse assunto um pouquinho com mais propriedade depois na sua casa, lendo os conteúdos que eu coloquei aí sobre esse tema, um apelo às mães, que ela faz no livro Orientação para a Criança, da Criança, que ela fala sobre o desenvolvimento da mente, não é? E depois também nos Testemunhos para a Igreja, volume 2. Muito bem. Como que nós podemos interpretar esse assunto sobre a masturbação? Ela estava muito preocupada com os processos mentais, as atitudes, as fantasias. Lembrem que na sua época não tinha televisão. Só havia o quê? Literatura, livros, novelas. Ela falava que homens e mulheres gastavam o dia inteiro lendo novelas, sentadas no sofá, passavam o dia inteiro, a casa toda suja, dizia ela, e as mulheres lendo as novelas. E os ratos passando pela casa, as baratas, e as mulheres lendo as novelas, não é isso? E tudo isso gerava uma predisposição para tais atitudes, não é isso? Ellen White trabalhou muito o conceito de que a mente deve ser estimulada em favor daquilo que é reto, do que é certo, não é isso? E ela diz muitas vezes que a mente deve contemplar aquilo, ou melhor, no livro Grande Conflito, ela faz uma observação de forma muito categórica. Olha o que ela diz no Grande Conflito 439. A mente se agrada em contemplar as cenas que despertam o quê? As paixões baixas. Isso é parte do quê? Da natureza humana, do ser humano. Parece que isso já está dentro do nosso DNA e nós só podemos vencer isso por meio da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Eu fui até a internet hoje, fui tentar buscar um material científico sobre o assunto da masturbação. Foi publicado no dia 16 de setembro, esse material. Portanto, exatamente hoje, numa revista que é publicada em rede digital, e foi escrito por um médico psiquiatra espanhol, Dr. Carlos Chiclana é o nome dele. Eu fui atrás dele, da ficha dele. E ele é um psiquiatra cristão. E olha o que ele fala sobre o assunto da masturbação hoje, lá no divã dele, lá no escritório, no consultório dele. Quem vai lá hoje para resolver o assunto, ele diz assim: digo para quem sofre desse problema, porque é sofrimento que vejo nas pessoas que chegam ao meu consultório por esse motivo. Não são pessoas estranhas de forma alguma, mas elas têm um problema e querem resolvê-lo. A masturbação. Não é necessário que o médico lhes diga isso, são elas mesmas que consideram que isso é uma escravidão. Uma perda da liberdade, e elas clamam e pedem por ajuda, clamam e pedem por ajuda. Depois ele continua dizendo que a sexualidade saudável não é sublimada nem reprimida, mas integrada no projeto vital de cada pessoa, de acordo com seus critérios pessoais. Para poder integrá-la, precisamos adquirir habilidades necessárias. E aí ele descreve algumas habilidades. Quais são essas habilidades para você conseguir vencer o problema da sexualidade em relação ao crescimento na fase da adolescência? Ele diz assim: o conhecimento pessoal, ordem, proatividade, sentimento ou sentido de pertencimento a um grupo,
confiança pessoal, determinação, iniciativa, saber descansar, amizade, racionalidade, afetividade rica e abundante. Olha quantas coisas que esse médico destaca como psiquiatra para uma pessoa vencer esse problema. E aí, à esquerda eu coloquei um quadro, eu não quero ler isso para vocês agora, mas está aí, o que está à esquerda é relacionado àquelas pessoas que têm o problema ligado à masturbação, e à direita a solução para o problema. Amigos, encerrando esta mensagem desta noite, eu quero apenas apresentar mais 2 slides para vocês e dizer para vocês que quando nós escutamos Ellen White, página após página, é como ouvir o Messias de Handel. O Espírito de Cristo está impregnado no seu ministério. A harmonia, a clareza, coerência que caracterizam a dedicação que ela consagra ao seu melhor amigo, Jesus. Mais do que tudo isso, como uma serva, ela foi usada por Deus para satisfazer o nosso anseio humano por graça. Ela foi usada por Deus com tamanho poder. E queridos amigos, irmãos em Cristo, eu queria dizer para vocês, encerrando esta minha fala, e aqui eu encerro. Quando Ellen White, ela entrava em visão, ela tinha 3 padrões diferentes para ela iniciar uma visão. Ela usava 3 diferentes tipos de expressão. Ela dizia, glória, 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 e ela entrava em visão. Segundo padrão, ela dizia, santo, 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 e ela entrava em visão. Terceiro padrão, ela dizia, univos, 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 e ela entrava em visão. Os 2 primeiros padrões nós podemos encontrar aonde? Na palavra, Bíblia. Mas o terceiro padrão nós só encontramos no remanescente. Deus quer um povo unido, amigos. Unidos pela palavra. Unidos pelo amor de Cristo. Unidos como uma família só. Que ame, que respeite uns aos outros. Que tolere uns aos outros. Que faça o bem um para com o outro. Que não odeie ninguém, que perdoe o próximo. É isso que Deus espera. E olha o que a Bíblia diz, abra sua Bíblia em São João capítulo 13. Esse é um dos textos favoritos meus também, muito conhecido de todos. Apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 13, versos 34 e 35, olha o que diz a palavra de Deus, amigos. Olha o que diz, João 13, 34, 35. A palavra diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E agora olha o verso 35, leia isso em nome de Jesus. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor, o quê? Uns pelos outros. Amigos, nós nunca vamos revelar o amor de Cristo ao mundo se nós não estivermos unidos. Nunca. Não queremos revelar. Jamais isso vai acontecer com esta igreja. E encerrando, eu leio esse texto onde ela diz, coisa alguma no mundo é tão preciosa para Deus do que o quê? A sua igreja. Dou graças a Deus pela certeza do seu amor e porque tenho diariamente a sua direção e guia.
Acho-me bastante ocupada com o escrever. Cedo ou tarde eu estou escrevendo os assuntos que o Senhor me expõe. A responsabilidade de minha obra é preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Amém? Que todos nós, quando Deus estiver descendo nas nuvens, possamos subsistir, estarmos prontos, preparados, e que ninguém tome a nossa coroa da nossa cabeça. Que Deus a todos abençoe, o meu desejo, a minha oração. Amém. Pergunta? São 9h17. Obrigada. Então, o pastor disse de amor, perdão, que Ellen White disse e Deus também disse. Então, a minha dúvida consiste em, se nós temos que nos perdoar e temos que nos amar uns aos outros, por que razão a Igreja Adventista Reformada tinha que sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Será que eles não sei o que aconteceu? Então, essa é a minha dúvida. Se houve alguma coisa, será que não houve perdão? Não houve amor? E a reforma, a Ellen White ainda diz que a reforma temos que fazer dentro de casa. Dentro de casa. Não é necessário nós sairmos para podermos fazer reforma. Então, por que razão a Igreja Adventista da Reforma tinha que sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É uma separação. E Deus disse que nós temos que nos unir, nós temos que nos amar e nos perdoar. As portas da Igreja Adventista estão sempre abertas aos reformistas. E nós temos evidências de várias pessoas que foram para a Igreja Reformada e voltaram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se há alguém que se separou, não foi a Igreja Adventista. Quem tomou o voto de se separar da Igreja Adventista foi a Igreja da Reforma. Então, eu quero dizer a você que as portas da Igreja Adventista estão sempre abertas para receberem a Igreja da Reforma. Era isso que você queria saber? Porque esta é uma questão muito delicada. Os reformadores, eles levam o assunto de Ellen White a um ponto que eu coloquei ali como princípio, eles vão a um extremo. Eles vão ao extremo oposto daquilo que Ellen White fala, de que nós temos que ter um equilíbrio. Então, talvez este seja o maior impedimento, um dos maiores impedimentos, talvez, que, no caso, afastem a Igreja da Reforma da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, os que quiserem a palestra dessa noite poderão tê-la tanto no YouTube como também no PowerPoint. Vamos levantar para a oração final. Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui em Tua casa reunidos nesta noite para estudarmos um tema de tão grande importância que se refere à recepção e à interpretação do dom profético através do Espírito de profecia. Não abordamos nem 1 ou 2% do que poderíamos abordar, Senhor, sobre o assunto. Esse é um tema muito amplo. Demos apenas algumas pinceladas. Mas nós queremos sair da Tua casa nesta noite certos de que, por Tua graça e misericórdia, Tu és um Deus de amor, bondade, e Tu revelaste tudo aquilo que é necessário
para que possamos alcançar a salvação e a vida eterna. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque tu nos deste a tua palavra, a Bíblia. E nós te louvamos porque tu nos deste a revelação dos testemunhos do Espírito de profecia. Ajuda-nos, Senhor, a amar essas duas preciosas pérolas, esses dois preciosos tesouros. Ajuda-nos a estudar, a examinar esses preciosos tesouros e colocá-los em nossa vida, aplicá-los em nossa vida e também testemunhar do conhecimento dessas verdades a outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós colocamos a nossa vida em tuas santas mãos, colocamos os nossos desafios em tuas santas mãos e suplicamos-te que agora tu nos despeças com a tua bênção e com a tua paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, agora e para todo sempre, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, desejando a ela uma ótima semana.